Mas abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6, quero tratar de algumas coisas hoje na nossa vida, né? Particularmente, irmãos, Deus me deu essa palavra e eu apliquei essa palavra na minha vida alguns anos, muitos anos atrás, talvez 18, 20 anos, quando eu estava começando o meu ministério. E eu estava servindo a Deus com alegria. Eu sempre tive boas intenções de servir a Deus, mas eu sentia que a minha alma ainda estava presa em algumas coisas do passado. Coisas que eu vi, coisas que eu ouvi. Por causa dessas coisas que estavam prendendo a minha alma, eu me tornei amargurado. Já era pastor, estava no ministério. Eu chorava, buscava de Deus uma solução para a minha vida. Algumas áreas da minha vida não rompiam. Ainda continuava servindo a Deus, com boas intenções. Eu queria romper, eu queria fazer, mas eu via que algumas coisas estavam erradas na minha vida. E eu busquei a Deus e Deus me deu uma resposta. Naqueles anos, Deus me deu uma resposta. E eu quero falar um pouco com você hoje. Eu sei que se você está aqui nessa noite, é porque você tem boas intenções. Eu sei que você tem desejo no seu coração de ser um crente fiel. Como pastor, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não sou juiz, eu não gosto de julgar ninguém. É tão feio julgar as pessoas. Eu quero dizer para você que talvez essa palavra pode ser uma palavra que vai mudar a tua vida. Por que você fica preso? Por que nós não rompemos em algumas coisas? E naqueles dias Deus me deu a vida de Noé. E eu reli várias vezes a vida de Noé. Comecei a entender algumas coisas. E aquela palavra que Deus me deu sobre Noé entrou no meu coração de uma forma tão grande, tão espetacular. E eu comecei a praticar aquela palavra naqueles dias. Eu percebi que a minha vida começou a ser restaurada em vários aspectos, né? Eu vi que algumas coisas que me prendiam, que eram muito fortes, que não deixavam eu servir a Deus, começaram a perder forças. E eu compartilhei isso com um pastor, amigo meu. Naquele dia nós nos abraçamos, ele orou comigo, e ele falou: eu louvo a Deus pela sua vida, porque a partir de agora, essas cadeias vão começar a se enfraquecer na sua vida. Você deu um golpe na carne, a carne vai morrer, e Deus vai restaurar o seu espírito, e você vai perceber como Deus vai mover na sua vida. E naqueles dias Deus moveu tanto na minha vida. Então eu quero repartir com você essa palavra. Talvez você quer servir a Deus, tem boas intenções, mas aí você serve a Deus e um tempo, de repente você fica preso nessas coisas, você deixa de servir a Deus, e você ganha forças, volta a servir a Deus, e para, e vai, e para. Quem sabe hoje Deus tem algo para a tua vida. Curva a sua cabeça, já abriu a sua Bíblia em Gênesis 6? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós colocamos essa palavra diante do Senhor nessa noite, Pai, com humildade, declarando a nossa dependência no Espírito Santo de Deus. Vem permear esse lugar, vem trazer a tua glória sobre nós, meu Pai. Deus, nós declaramos que nós precisamos de Ti. Sem Ti, Senhor Deus, o louvor não vai ter efeito nenhum, a palavra também não. Nós somos um povo, Senhor Deus, que desejamos as águas como a corça, Pai. Como a corça anseia, assim, pelas águas, nós estamos ansiando também nesta noite. E em Teu nome nós colocamos essa palavra aqui, em nome de Jesus, amém. Gênesis 6, versículo 11. Quero falar um pouco sobre o chamado de Noé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne,
porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Pula 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á por alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Então aqui é a minha vida. Estou falando da minha vida aqui. O Senhor diz que Ele olhou para a terra e a terra estava corrompida, com pecado, com violência, e não é muito diferente nos dias de hoje. A terra está corrompida, com pecado, com violência, com imoralidade, né? Nós temos leis que mais atuam a favor dos bandidos do que a favor das pessoas de bem. Então a terra não está assim muito bem, não. Aí Deus olhou para a terra e falou: chega, eu vou destruir isso aqui. Chega, para mim não dá mais. Eu quero pôr um final nessa terra. Eu vou destruir tudo, vou acabar com tudo. O problema é que quando nós ficamos muito tempo com a mente corrompida, com coisas que nos prendem na nossa alma, o problema é que chega um momento em que Deus fala: ou você se levanta e se restaura e passa a me servir, ou eu vou destruir tudo. Então na minha vida foi assim, chegou um momento que eu falei: ou eu vou me restaurar, ou eu vou buscar Deus de verdade, ou eu vou chorar, eu vou prantear, eu vou botar a minha cara no pó, eu vou buscar Deus, eu vou levantar de madrugada. Eu fiz um propósito. Então, por causa daquele propósito, Deus me restaurou. Por 3 anos eu não vi televisão. Por 3 anos eu levantei 5 horas da manhã para orar. Eu paguei um preço, e acho que não foi muito pouco o preço que eu paguei. Aí no meio daquela situação toda, Deus olha para uma família, para a família de Noé, e Deus diz: eu vou começar tudo de novo com a família de Noé. E essa noite eu quero falar sobre sementes ocultas na nossa alma. Tudo que nós fazemos reflete aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Se nós choramos, é porque a alma não está bem. Se nós sorrimos, gargalhamos, é porque a nossa alma está bem. As nossas atitudes, elas são reflexo da nossa alma. E algumas sementes que nós guardamos na nossa alma, e que às vezes são sementes inconscientes, são sementes que nos destroem, que corrompem a nossa mente. A palavra corromper é a mesma palavra de ferrugem, de ser destruído, a coisa que vai sendo comida pela ferrugem. E essas sementes malignas, elas vão corrompendo a nossa mente. Chega um momento que a nossa mente fica tão cauterizada, tão endurecida, tão concretada, que nós passamos a não sentir mais essas sementes e passamos a conviver com elas como se fosse uma coisa normal. É normal, é natural. Eu vi na novela, faz assim, no filme também, lá o artista fez assim, o meu vizinho faz assim, então passa a ser normal, porque a nossa mente está sendo corrompida. Aí Deus olha para Noé e diz: Noé, eu vou começar a fazer uma coisa através de você. Deus chama Noé por causa da corrupção do povo. Amado, Deus me chamou por causa da corrupção do povo. Deus chamou você por causa da corrupção do povo. Deus chamou você por causa da corrupção na sua família. Deus chamou você por causa da corrupção na sua rua. Deus chamou você por causa da corrupção no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos e na cidade de Ribeirão Preto. O Deus chamou Noé por causa da corrupção do povo, por causa do que o povo fazia, por causa que o povo tinha uma mente corrompida. E Deus chama Noé e fala: eu vou chamar você e vou colocar você no ministério. Nós vamos começar a fazer uma arca. Faça uma arca da aliança. Enquanto você estiver fazendo a arca, você prega para esse povo que eu virei com justiça, que eu virei com juízo. Eu vou apagar esse povo, porque eu não suporto mais a corrupção que está no meio desse povo. E aí Deus tocou o microfone de Noé, para o povo ouvir melhor. E aí Deus chamou Noé e falou: faz uma arca. Esta arca é o sinal de salvação.
Esta arca é um sinal de aliança que eu faço com o povo. Noé era lavrador, Noé trabalhava com a terra, Noé plantava, Noé colhia. Essa era a primeira profissão de Noé. Mas Deus disse: Noé, abandona essa profissão e você vai passar a ser marceneiro, artesão de madeira. Você vai fazer uma arca. Mas durante 120 anos, Noé construiu a arca e Noé pregava para o povo. Noé pregava arrependimento. Noé pregava e o povo passava e ria de Noé. 120 anos Noé pregou a mesma mensagem e o povo não se converteu. Amados, nós estamos aqui, a igreja é a arca de Deus. Nós estamos construindo uma arca, um lugar de salvação. Isso aqui é um lugar de salvação. A igreja é um lugar de restauração. A igreja é o único lugar onde a humanidade pode ter salvação. E Deus falou para Noé: você vai fazer essa arca, você vai colocar os animais ali na arca, porque eu vou começar tudo de novo. 120 anos construindo aquela arca. Quando Noé termina a arca, e ele coloca lá todos os animais, e Deus diz assim: Noé, pega tudo que é de comer e coloca na arca. Presta atenção nessa palavra. Pega tudo que é de comer e coloca nessa arca. E quando Noé terminou de fazer a arca, irmãos, Deus fechou a porta da arca, dizendo: terminou o tempo de salvação, terminou o tempo de arrependimento, terminou o tempo das pessoas, o tempo da oportunidade das pessoas entrarem na arca, porque Noé estava construindo uma arca numa região onde não havia água. Noé estava trabalhando numa região onde não havia chuva. Como é que você constrói uma arca? Como é que você constrói um barco num lugar onde não tem água? Como é que você constrói um barco num lugar onde não tem chuva? As pessoas olhavam para Noé e caçoavam dele, dizendo: isso é loucura. Amado, nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos edificando a arca. É um tempo de salvação, é um tempo de oportunidade, é um tempo de remover a corrupção da nossa mente, é um tempo de servir a Deus com alegria, é um tempo de servir a Deus com verdade. As pessoas, o mundo olha para as igrejas evangélicas e acham que nós somos loucos. O que esse povo está fazendo? Eles não podem entender o que nós estamos fazendo. O mundo não vai entender as suas atitudes. Como é que você pega um domingo, vem para a igreja, senta aqui, ouve uma palavra? Por que você não vai na balada? Por que você não vai na pagodeira? Por que você não vai numa rave? O mundo não entende. Isso é loucura. Porque Deus nos chamou para construirmos um lugar de salvação. Porque Deus nos chamou para construirmos um lugar onde as pessoas vêm fazer aliança com Ele. Isso aqui é um lugar de salvação. Isso aqui é o único lugar de salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você, amados. Nos dias de Noé, a loucura de Noé, aquilo que era loucura para o mundo, era salvação para a família de Noé. Deus fechou a porta. Sabe por que Deus fechou a porta para o lado de fora? Porque na hora que a água começou a subir, quando vê o juízo de Deus, a água fala sobre juízo, a água fala de justiça, a água fala de povos. Quando a água começou a bater lá, e o povo não tinha onde mais se esconder, onde não tinha mais se agarrar, quando começou a cobrir a última árvore, aqueles que puderam, eles nadaram até a arca e batiam na porta e disseram: Noé, abre a porta. Mas Noé não podia abrir, porque Deus fechou por lá de fora. Quando Deus fecha uma porta, acabou, meu irmão. Quando Deus fecha uma porta, acabou. E Deus chama Noé para trazer justiça e juízo sobre a terra. Noé entende o chamado de Deus, abandona a primeira profissão. Qual era a primeira profissão de Noé? Qual era a primeira profissão de Noé, amados? E a segunda? Carpinteiro, marceneiro, artesão da madeira. Então, a primeira profissão já passou. Amados, quando você estava no mundo, você serviu o diabo, você tinha uma profissão maligna no mundo. Agora você está servindo a Deus. Deus mudou a tua profissão, Deus mudou o teu caráter. Hoje você é ganhador de almas. Hoje você é um homem de Deus. Hoje você é uma mulher de Deus.
Nós somos chamados para Deus para mudar a nossa profissão, para mudar o nosso caráter, para mudar as nossas atitudes, para mudar o nosso jeito de falar. Nós temos que ter uma linguagem diferenciada, senão nós não vamos atrair o mundo é que vai nos atrair. Madeira no Velho Testamento fala de cruz, irmãos, que é o símbolo de salvação. Noé foi trazer uma arca, o único lugar de salvação naqueles dias. Agora imagina dentro da arca. Fechou a porta, lá tinha elefante, lá tinha répteis. Eu vi uma mensagem de um pastor que na arca tinha também aranhas, escorpiões e caranguejos, e Noé tinha que alimentar escorpião. Eu não vou alimentar escorpião. Ele falou, lembra disso, pastor Nogueira? O cara pregou sobre isso. Tinha tudo lá. O que é que não tinha na arca, irmãos? Banheiro. 40 dias, 40 noites. Perdoa aqui, eu vou falar umas coisas aqui, você me perdoa já no texto. Todo mundo soltando pum. Não tinha banheiro, não tinha papel higiênico. Os animais começaram a ficar irritados, não dava coice no outro. Não é separava briga aqui, o outro ali. Era um lugar fedido. Era um lugar de briga. Era um lugar de contenda. Era um lugar horrível. Mas era o único lugar de salvação. Às vezes na igreja tem tudo isso. Tem contenda, tem briga, um dá um coice no outro, não é? Vai lá, separa. Um tá briga a cara com o outro, outro briga com o outro. Mas é o único lugar de salvação. Não existe outro lugar de salvação a não ser a igreja evangélica. A única coisa que Deus tem na terra é a igreja evangélica. Deus não mandou fogo ainda, Deus não mandou fogo para destruir tudo, para matar tudo, porque a igreja dele ainda está aqui, e você é parte desta igreja. Você é parte deste mover de salvação de Deus. As pessoas têm que olhar para você e têm que começar a sentir que aquilo que você faz, o teu Deus é o Deus da esperança. Eles têm que olhar em você e dizer assim, eu quero ser igual a essa pessoa, porque é o Deus da esperança. E madeira fala de cruz, e Deus usou a arca para dizer, olha, essa arca aqui, e a mesma arca de Moisés também, foi feita de madeira, que era também a madeira, fala o quê? Fala da cruz de Cristo, lugar de salvação. E quando nós entramos na casa de Deus e nós somos restaurados e curados por Deus, a Bíblia diz que Deus vai nos usar para trazer juízo para o mundo. Acredita nisso? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Ouça bem isso. Depois eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou ler esse versículo e depois eu quero te fazer uma pergunta. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha, mas que tremendo! A palavra de Deus está dizendo que nós, os santos, vamos julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Você sabia disso? Olha lá, o dia que terminar o tempo da salvação, Deus fechar a porta para a salvação, Deus vai abrir a arca, e nós vamos ter um encontro com o Cordeiro, e nós vamos julgar o mundo. Nós vamos julgar o mundo. Irmãos, a pergunta que eu faço nessa noite é, você está preparado para julgar o mundo? A sua vida está pronta para ser um juiz de Deus para o mundo? E a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. E a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, que Deus criou os anjos para ministrar a nós. Os anjos são nossos servos. Você diz para o anjo, põe um anjo aqui, e o anjo tem que ficar ali. Os anjos são ministradores. Hebreus diz que os anjos são ministradores de Deus, como labaredas de fogo a nosso serviço. Usa os anjos. Usa.
Nós fomos ministrar numa chácara para uma mulher, entramos na casa dela e oramos, Senhor, põe anjo aqui, põe anjo ali, põe anjo lá, fazemos culto na casa dela, uma bênção. Um dia nós estávamos fora da casa dela, a mulher ficou possessa, e o diabo, a gente começou a ministrar lá, libertação para ela, e quando nós falamos, leva ela para dentro de casa, o diabo falou, não, lá eu não entro. Mas por que você não entra lá? Esses crentes ficam, põe anjo aqui, põe anjo, está cheio de anjo lá. Põe um anjo na tua casa, meu irmão. Põe um anjo na tua empresa. Põe um anjo no teu carro. Outro dia falando com o irmão, contei um negócio para o irmão. Falei, irmão, assim, ele falou assim, nossa, senhora Priscila. Falei, eu não conheço esse anjo não. Esse anjo não é daqui. Põe um anjo de Deus lá. Eles são anjos a nosso favor, porque nós vamos julgar os anjos. Naquele dia nós vamos sentar ao lado do cordeiro. Você vai dizer, Miguel, vem cá. Gabriel. Tremendo o poder que Deus tem dado à igreja, porque nós somos a arca, a aliança de Deus, o lugar de salvação de Deus, e não há outro lugar de salvação na terra. Nós somos embaixadores do reino celestial aqui, nós somos poderosos, nós temos um compromisso de aliança com Deus aqui. O que é um embaixador? Amado embaixador dos Estados Unidos do Brasil, a casa dele, aonde ele mora, não pertence ao Brasil, pertence ao país dele. O embaixador dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou de algum país da África no Brasil, aonde ele mora, não pertence ao Brasil. O Itamaraty, queridos, ali não pertence ao Brasil, ali pertence ao país dele. E ele tem que ter escolta, ele tem médico, ele tem provisão, ele tem dinheiro, ele tem avião para ir para onde ele quiser, ele tem uma guarda que anda ao redor dele, ele entra e todo mundo bate continência, e ele sai, e nós somos embaixadores de Deus na terra. Nós temos um lugar, esse lugar aqui não pertence ao Brasil, não pertence a Dilma, esse lugar aqui pertence a Jesus, e esse lugar está cercado de anjos, e nós entramos, e nós saímos, e somos cercados, e temos provisão, e temos comida, e temos saúde, e temos prosperidade. Nós entramos, eles nos respeitam, nós saímos, eles nos respeitam, a gente vai, a bênção vai, a gente volta, a bênção volta, porque nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra. Nós somos embaixadores, entenda isso. Eu não sou qualquer um, eu sou embaixador do reino. Quando você sai na rua e diz, Senhor, me cerca com os anjos, e você olha para o inferno, você olha lá para a boca da maconha, você olha lá para aquela banca, para a biqueira do crack, você levanta o peito e fala, Satanás, sai da frente, porque vai passar o embaixador, e essa rua é minha, e você não pode ficar aí, porque eu estou representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro dono disso aqui, o dono dos céus e o dono da terra. É assim que funciona. Deus disse para Noé, entra porque eu vou trazer juízo. O povo lá de fora morreu. Sabe o que acontece, queridos? 40 dias, 40 noites, a arca vai, e ela para no monte. Os irmãos conhecem a história. Isso aqui é a história de escola bíblica, escola dominical, né? É ABC, é o começo de tudo. E ele abre a porta da arca, e ele desce, e a primeira coisa que ele faz, queridos, aprenda a fazer isso. Ele levanta um altar para o Senhor, e diz, eu sou embaixador do reino, esse lugar tem dono, esse lugar tem dono. Toda a família dele, Sem, Cão, Jafé, os 3 filhos, as 3 noras e os netos, e ele faz ali um sacrifício ao Senhor. Ele começa a ministrar bênçãos sobre os seus filhos.
Lembra que a primeira profissão dele era lavrador e Deus chamou ele para trazer juízo. Deus chamou ele para recomeçar. Deus está trazendo você, Deus te chamou para trazer juízo. Deus te chamou porque nós precisamos recomeçar. E ele faz aquela adoração, chama a família e abençoa a família. Irmãos, eu não entendo pessoas que não conseguem adorar esse Deus. Deus te dá a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o domingo é dele. É para ele. Eu não entendo crente que domingo fica em casa limpando a casa, rebocando parede. Meu Deus! Quanto vale o teu Deus? Que embaixador que você é. Domingo é dele, é do Senhor. Quando você nega o domingo, o diabo dá risada, fala para ele, lá o teu embaixador lá, que Zé Mané que ele é. Está em casa lá. Lavando o carro. Se Jesus voltar, meu irmão, você vai ficar agarradinho com o teu carro. Quero ver se o teu carro vai te arrebatar. Domingo é o dia do Senhor. Põe isso no teu coração. Custe o que custar. Se eu tiver são, se eu tiver doente, se eu tiver bom, se eu não tiver bom, eu vou para a igreja, porque eu vou servir esse Deus. E Noé ensina isso para o povo, para os filhos dele. E aí está aquela festa linda, e Noé profetiza, olha, né? Sem, você vai ser assim, cão, você vai ser assim, Jafé, aquela coisa linda, maravilhosa. Mas a Bíblia diz uma coisa aqui começa a desgraceira, de uma mente corrompida. E hoje eu vou te ensinar como vencer isso. Quem quer aprender? Só a metade, outra metade não quer nem aprender. Ou não querem aprender, ou não estão nem prestando atenção. Quem quer aprender? Amém. Tem uns irmãos que vêm pegar com o braço engessado. Aqui, a Bíblia diz que, sendo Noé, Gênesis 9, 20 e 25, se você quiser acompanhar, depois de tudo isso, abençoar o filho, abençoar a família, restaurar o reino do Senhor, plantar o reino, fazer lá só tinha eles na terra, não tinha mais ninguém. Aí diz assim, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Por que Deus destruiu a terra? Fala mais alto. Por que Deus destruiu a terra? Fala mais alto. Por que Deus destruiu? Por causa da corrupção. Deus chama Noé, destrói a corrupção. E o que acontece aqui? O que começa aqui de novo, irmãos? Processo de corrupção. Aí Deus diz assim, eu nunca mais vou destruir a terra por causa do homem, porque o homem é mau. Quando eu venho crente conversar comigo, assim, daquele jeito de muito bonzinho, eu lembro Deus falou assim, o homem é mau. Eu sou mau, o meu caráter é mau. Nós os homens, e quando eu falo homem, eu incluo as mulheres, nós somos maus. Aí diz, que Noé, sendo lavrador, esqueceu que Deus chamou ele para ser artesão, para fazer a obra, para fazer a arca, para fazer a aliança, e ele volta para a primeira profissão. Agora, quando você olha aqui, no texto, em algum lugar do texto, Deus mandou Noé guardar uma semente de uva no bolso? O que Deus mandou Noé pôr na arca? Tudo que fosse de comer. Mandou colocar um mé? Uma 51? Mandou colocar uma cervejinha sem álcool? Quem toma sem álcool está namorando aquela que tem álcool.
Porque a corrupção estava na mente de Noé. Ele era um homem honesto, verdadeiro, serviu a Deus 120 anos, pregou a palavra, ninguém se converteu, porque ele era um pregador muito ruim, se fosse eu, pelo menos 10 tinha convertido. É. Mas, em todo o tempo que ele estava trabalhando no projeto de Deus, a mente dele estava corrompida por uma semente. Quantos estão entendendo isso? O que nos desvia de Deus é a nossa corrupção, são as sementes malignas que nós guardamos na nossa alma. O que nos paralisa, o que nos tira do ministério, o que nos afasta de Deus, não são as nossas intenções, porque as nossas intenções com Deus são as melhores. O que nos afasta de Deus são as sementes da corrupção que estão guardadas na nossa mente. Fazia a arca, vou guardar os animais, vou pôr comida aqui, mas eu vou levar uma sementinha no meu bolso, vou tomar um mel. Acabou de adorar, abençoar os filhos, foi lá e plantou a sementinha maligna. Aquela semente diabólica. Se você tem uma intenção ruim no teu coração, na tua mente, se você tem desejo do mundo, se essa intenção está aí dentro, meu irmão, é a semente da uva que um dia você vai plantar e vai tomar um porre. E vai sair amaldiçoando muita gente. Plantou a vinha, todo dia ele cuidava da vinha, e ela dava uma regada, dava uma ajeitada na vinha. O pior pecado que tem na Bíblia é o pecado planejado. Eu visitei um homem esta semana, uma pessoa. Nós estávamos conversando sobre o pecado planejado. O adultério, o pecado de imoralidade, de fornicação, é pecado planejado. Você vai planejando, você vai lá e consuma. Porque tem uma semente de corrupção lá dentro. Você pensa naquilo, você vive aquilo, você fantasia aquilo, depois você vai e cai. Eu estou contando a minha história. Não de adultério, mas com outras coisas. Quando eu ia pregar, irmãos, aquilo vinha na minha cabeça, o diabo vinha zombar de mim, aí, fazendo a aula, pregando. E ele planta a vinha, cuida da vinha, esterca a vinha, vai lá, fofa a terra e dá o fruto, e ele faz o vinho. O homem de Deus, que Deus chamou para trazer justiça, para restaurar a terra, tomou um porre, ficou alegrão, ficou para lá de Bagdá, ficou ligadão, falou, vou dançar aqui, meteu um samba, um pagodão lá na tenda, e sambou lá, rebolou até cair a roupa, ficou peladão. Coitado do filho dele, aquele mesmo filho que lá no grupo caseiro, no grupo de comunhão, na adoração, quando a arca atracou no Monte Ararat, o mesmo filho que ele abençoou, entra em casa sem saber o que estava acontecendo, entrou em casa e viu o pai peladão, largadão, tudo de fora, curtindo a vida. Ele sai e conta para os seus dois irmãos. E a Bíblia diz assim, ó, maldito é todo aquele que descobrir a nudez do pai ou da mãe. É maldito todo aquele. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui com esse menino aqui, com o cão? É que nem tudo que você vê, você deve sair falando. Nudez fala de pecado. Quando você vê o pecado num líder, vai orar, meu irmão. Vai botar o joelho no chão e chorar por ele. Não sai contando pecado dos outros, não. Isso é feio. Deus vai trazer maldição na tua vida. Trouxe na vida de Miriam, que criticou Moisés por causa do pecado de Moisés. Quando você vê um pastor em pecado, vai chorar por ele. Quando você vê o teu líder fazendo uma coisa que não é de Deus, vai chorar por ele, não vai contar para os outros, não. Sabe por que cão foi amaldiçoado? Porque era fuxiqueiro, bocudo e linguarudo. Não tinha nada que contar. Se ele ficasse quietinho, se ele fosse orar, não tinha acontecido nada disso. E os irmãos entram de costa, pegaram uma capa, entra de costa,
enrola o pai. Quando o pai acordou da bebedeira, o homem de Deus, chamado para trazer justiça, chamado para trazer juízo, mas tinha uma sementinha desgraçada, amaldiçoada, corrompida na cabeça, na alma dele. Quando ele acordou, ficou sabendo que o filho tinha visto a sua nudez, o seu pecado, a sua desgraça. Ele disse, cadê o versículo? Vamos ler? Gênesis 9, 24, em diante. Despertando Noé, olha aqui, despertando Noé da unção do Espírito, foi isso? Despertando Noé do culto maravilhoso de domingo à noite, foi? Despertando Noé da vigília maravilhosa, o fogo, sapatinho de fogo, retetete do céu, foi isso? Despertando Noé do seu, que desgraça. Tem gente que quer me convencer que bebida é de Deus. Não, pastor, mas se beber com moderação, eu não sei beber com moderação. Começa com moderação. Começa com 2 dedinhos. Fala, põe 2 dedinhos, assim, lá no boteco. Depois você fala assim, no outro dia, daí um mês, você fala assim, põe 2 dedinhos. Tem gente que tenta me convencer. Você viu que todo cachaceiro tem um argumento bíblico? Mas Jesus tomou vinho, hein? Multiplicou vinho. Se ele mostra um versículo, eu vou te mostrar 50 contra. Aí a argumentação aqui vai valer de quem tem mais peso, eu vou ter mais. Não, nem tenta me convencer, você vai se dar mal. Despertando seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. E ajuntou, bendito o Senhor, Deus de Cão, Jafé, de Sem, Canaã, e lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem e Canaã, lhe seja por servo. Por causa disso, ele foi amaldiçoado, e ele, toda a sua descendência, e ele era herdeiro direto da terra de Canaã. Cão era herdeiro da terra de Canaã, ele era herdeiro da terra mais fértil, mais próspera, mais abençoada da Palestina, porque viu o pai nu, o pai o amaldiçoou, e ele se tornou escravo dos escravos, carregador de água e rachador de lenha. Tudo por causa de uma semente maligna, desgraçada, maldita, na mente de Noé, o tempo todo servindo a Deus, 120 anos de ministério. Acabou, porque ele não combateu a semente, a raiz da iniquidade, a raiz da corrupção. Deixou, foi dando trela, foi dando linha, foi se envolvendo, foi gostando do pecado. Aí disse, você é maldito. E o filho dele, que ia herdar Canaã, herdou, sabe o que, queridos? A escravidão. Se nós não livrarmos dessas raízes, dessas sementes malignas, o nosso fim é a escravidão. Eu me lembro de um filho de um pastor, que vivia blasfemando na igreja. Aliás, eu não me lembro, eu ouvi essa história de uma irmã. Esse irmão, o Senhor já levou, uma irmã de oração, era minha intercessora. Diz que ele vivia blasfemando, zombando, se corrompendo dentro da igreja, e um dia Deus fechou a porta da salvação para ele. E ele ficou na rua andando como um andarilho. Dizem os irmãos que conheceu esse rapaz, que ele chegava na porta da igreja. Chegava na porta da igreja, ele não conseguia entrar. Maltrapilho, como um andarilho. E ele gritava na porta da igreja, Deus! Oh Deus! Tem misericórdia! E os diáconos iam lá, tentavam colocar ele para dentro, ele não conseguia entrar, irmãos. Juntava 3, 4, 5 diáconos e ele não conseguia entrar, porque Deus fechou a porta. Não espera Deus fechar a porta.
Não espera você começar a amaldiçoar as pessoas, não espera a sua família acabar, não espera você ver seus filhos nas drogas, não espera você ver seus filhos na homossexualidade, não espera você ver seus filhos na desgraceira. Traga os seus filhos para a igreja. E aí, falando sobre cão ainda, Provérbios 10, 19 diz: no muito falar não há falta de transgressões, no muito falar não há falta de contendas. Quem fala demais vive com problemas. Com Deus, com os homens e com a igreja. E depois, irmãos, para a unção voltar, se voltar, pode levar anos para a unção voltar para a sua vida. Como vencer a corrupção? A chave para vencer isso aqui. Vou te dar uma chave que Deus deu para a minha vida, que serviu para mim. Eu quero te dar essa chave. Eu estou te preparando, só estou te preparando para o encontro de vencedores, que o fogo vai cair, o couro vai comer. Ou você apruma ou você morre. Esse encontro. Aquele chazinho da meia-noite que eles dão no hospital, sabe? Que meia-noite eles dão um chazinho para aqueles mais ruinzinhos, que não tem mais jeito. Vai ser o chazinho da meia-noite. Estou brincando, vai fugir não, hein? Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim. Agora eu quero só terminar aqui com Isaías, mas eu vou fazer um gancho com Noé, nós vamos terminar essa palavra. Diz assim, Isaías 6, capítulo 1, versículo 7. No ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, isso aqui me arrepia. Oh Deus! E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Dá uma glória a Deus? Qual era o problema de Isaías? Era o mesmo de cão, a boca. Onde é que o anjo tocou com a tenaz, com a brasa? Por quê? Porque na boca dele tinha corrupção. Era o mesmo problema do filho de Noé. Agora, ele diz assim: quando morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Agora é estranho isso. Ele vê o Senhor e diz: ai de mim. Ué, ele estava olhando para onde? Para Deus? Ele diz: ai de mim? Estranho. Mas amado, quando você olha para Deus, a primeira coisa que você vê é você mesmo. Quando você olha para Deus, você vê a sua alma. Quando você olha para Deus, você vê o seu pecado. Quando você olha para Deus, você vê a sua corrupção. Quando você olha para Deus, você vê a sua iniquidade, a sua semente, a sua raiz. Ele olhou para Deus e ele viu ele mesmo. Ele falou: ai de mim. Você pega Isaías 1, 2, 3, 4 e 5, ele diz assim: ai de Corazim, ai de não sei quem, ai da terra do mar, ai, ele meteu o pau em todo mundo, mas quando ele viu o Senhor, ele disse assim: ai de mim, porque a minha boca é suja, a minha mente é corrompida, ai de mim. Então, santidade, quem anda em santidade, quem se aproxima de Deus, não vê nada além de você mesmo, porque a glória de Deus, ela entra, ela reflete o seu pecado, e você vê quem você é. E ele diz: ai de mim, porque eu sou homem de impuro lábios, e habito no meio de uma geração de lábios impuros. Nesse momento os anjos vieram e tocaram nele. Agora, a grande chave, o grande segredo, está no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com uma tenaz, e com uma brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. Primeira coisa que acontece aqui,
a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado, aqui está o grande segredo. Deus não perdoou o pecado de Isaías, Deus arrancou a iniquidade. Pensa numa árvore, a iniquidade é a raiz, o pecado é o fruto. Quando nós pedimos perdão do nosso pecado, Deus perdoa, Ele tira o fruto, mas a raiz da iniquidade continua. Deus podia simplesmente dizer assim: Isaías, eu vou perdoar o teu pecado, e você vai ser o profeciânico, você vai andar sobre Israel, vai profetizar sobre Jesus, sobre o nascimento, está perdoado o teu pecado. Deus não quer só perdoar o teu pecado, o pecado é só o fruto. Deus precisa arrancar a raiz da iniquidade que produz o pecado. Quando Deus arranca a raiz, a árvore morre, o pecado não volta, você fica livre. Você não vai carregar semente de uva no teu bolso, você não vai carregar semente de maldição na tua mente. Deus precisa levar essa igreja a um profundo tratamento de arrependimento e de remoção da raiz do pecado, que é a iniquidade. Quantos estão entendendo isso? Você vem na igreja, você é igual Noé, eu também era assim. Eu vinha na igreja e eu chorava: Senhor, vou te servir. E eu cantava, eu adorava, eu tomava ceia. Eu saía domingo aqui, eu saía das nuvens. Agora eu estou com Deus, meu coração estava leve, estava bonito, estava gostoso. Mas eu só perdoava o pecado, eu levava a raiz para casa. Hoje nós vamos arrancar essa raiz, que nem arranca a mandioca. Hoje nós vamos tratar nisso aqui. Arranca a raiz e o pecado nunca mais vai brotar. Arranca a raiz e o pecado nunca mais vai nascer, porque o pecado é um fruto. Não adianta arrancar o fruto, tem que arrancar a árvore. Quando nós arrancamos a árvore, o pecado é o fruto, a raiz é a árvore. Os nossos desejos é o tronco. Se a raiz é ruim, os nossos desejos vão produzir frutos ruins. O irmão chegava para o pastor e dizia assim: pastor, já fechei a Bíblia. Pastor, ora comigo, meu coração está assim, sujo. Meu coração está estranho assim, pesado. Está cheio de teia de aranha. E o pastor orava com o irmão: Senhor, tem misericórdia. Limpa o coração dele, passa o teu sangue, tira essa teia de aranha. E o irmão sai: ai pastor, olha, fui perdoado, está tão gostoso, estou tão leve. Passava uma semana, o irmão estava lá: pastor, ora comigo. Meu coração está sujo, pesado. Parece que está assim, parece que está cheio de teia de aranha. E o pastor: Senhor, perdoa o pecado desse irmão, cura ele, tira essa teia de aranha. E o irmão saía feliz: está leve, pastor, está gostoso no meu coração. Isso foi quase um ano inteiro. O pastor tirando a teia de aranha. Aí um dia o irmão chegou e falou: pastor, ora comigo, não aguento mais, meu coração, eu quero servir a Deus, eu tenho boas intenções, mas meu coração está assim, sujo, pesado, cheio de teia de aranha. O pastor falou: vem cá, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, mata essa aranha. Porque está no pecado, tem que tratar na raiz. Do dia que eu busquei a solução para a minha vida, na vida de Noé, e eu procurei meu pastor, cheio de vergonha, aquele pecado começou a enfraquecer, e eu venci aquele pecado, por mais de 10 anos. Você pode vencer o teu pecado. Jesus diz, a palavra diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Se o coração está cheio de teia de aranha, vem para cá, meu irmão, vamos matar essa aranha hoje.
O anjo vai vir aqui com uma tenaz, vai queimar a boca, outros vão queimar a mão, outros ele queima o pé, outros ele queima outras coisas, mas vai queimar tudo hoje. Você crê? Quantos aqui que nem eu precisa de um tratamento profundo nessa vida de pecado? Levanta sua mão, não precisa ter vergonha. Você tem que ter vergonha de ir para o inferno. O que posso ver, senão um vale de ossos secos? O que posso dizer, sempre foi a esperança. Nossa vergonha está exposta diante do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha o Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. O que posso ver?